Oi para todo mundo, falando da Parashá, com o Rabino Roni Hadid. A gente está aqui na Parashat Beshalach. Parashat Beshalach é a Parashá que dentro dela a gente encontra a história da abertura do mar. Isso me lembrou para mim uma história, uma ideia, uma alegoria interessante que a gente sabe que no Mahon Meir, Mahon Orati, a gente trata muito de pessoas que por vezes se convertem ao judaísmo, apesar que a religião judaica é a única religião do mundo que não procura converter pessoas, pelo contrário, não é prosélito. Não faz proselitismo, mas tem gente que acaba se convertendo, e tem uma família aqui em Jerusalém, do México, se converteram todo mundo, o pai, a mãe e 3 filhos se converteram, um atrás do outro. O pai é um médico, ele trabalha aqui em Israel agora também, uma família de alto nível também, e quando a filha noivou, ele falou um Dvar Torah interessante. E ele contou o seguinte, ele falou: as pessoas quando se convertem, eu acho que isso é certo também para não só conversão também, é certo para qualquer pessoa que se aproxima do seu trabalho perante Deus, né, da maneira como ele faz isso, mesmo um judeu que é uma pessoa que já é judia, mas se aproxima mais, ou mesmo um não judeu que quer se aproximar, trabalhar Deus de maneira como Bnei Noach, Noahitas, de maneira mais profunda, a ideia é válida também. Ele falou: quando você faz uma coisa extrema na tua vida, você muda a tua forma de vida, né, completamente, que é uma coisa extrema, né? Talvez o mais extremo, uma pessoa que se converte, é o mais extremo que ele pode fazer em termos de mudança de vida. Eles ainda mudaram também o país, mudaram a língua, mudaram a religião, mudaram tudo, quer dizer, ser uma pessoa nova completamente. E de repente, por vezes, você sente aquelas forças que você vivia antes vindo de novo. Quando você pensa que você já se livrou delas, aquilo se levanta de novo. E aí você percebe que tem 2 coisas que você tem que fazer, né? Uma é que muita gente fala também, você não pode apagar o teu passado completamente. Uma pessoa que viveu, tua vida que você teve, as pessoas que você conheceu, os teus amigos, você não pode apagar aquilo completamente. Você tem que tentar pensar como elevar isso também ao trabalho de Deus. Isso é uma sugiá, é um caso à parte também. Mas o segundo caso, ele falou também que isso é exatamente o que aconteceu com o povo judeu. O povo judeu saiu do Egito. Falou: saímos, imagina a festa que estava. Finalmente Faraó, depois de 10 pragas, concorda que eles saiam do Egito. Todo mundo se reúne em Ramsés. Eles saem, todo mundo junto em festa. Carneiros e bagunça e crianças andando e vão embora, vão pro deserto, né? Acabou. E no deserto, imagina, acabou. Fechamos agora essa etapa da nossa vida, a gente fechou já. E de repente, quando eles chegam no mar e olham para trás, e vem os egípcios chegando, todo mundo armado para atacar eles de novo, a gente já não tinha passado dessa etapa. Quer dizer, de novo vem os egípcios ainda tentando mais uma vez atacar a gente. Isso aí foi exatamente as mesmas forças também eu me senti também, né? Você faz uma nova etapa na vida, você acha que você já entrou numa nova etapa, você olha para trás e tá o faraó ainda te procurando. E a pergunta: o que você faz então? Essa é a abertura do mar, assim que ele falou. Abertura do mar a gente costuma dizer que en mai mela Torá, né? Que não tem água fora a Torá, que a ideia da abertura do mar é uma coisa profunda, é uma ideia espiritual, ou seja, mergulhar profundamente dentro da Torá, porque a Torá tem o poder de em primeiro lugar, afundar toda essa turma, que é o faraó, todas as ideias más, e também santificar a tua vivência anterior para o trabalho de Deus também. Quer dizer, o mar representa então a abertura do mar, ao ver desse senhor que falou, eu gostei muito da ideia também, eu comprei a ideia, representa a força de poder dar o passo adiante e vencer, né, as forças do passado para poder continuar depois que você já decidiu ir adiante. Sim. Isso realmente é uma coisa única do judaísmo, que está ligada ao processo de tchuvá e arrependimento. Que mesmo aqui existe uma shiur muito interessante em hebraico, talvez pode ser traduzida, do Rav Shark, do departamento israelense do Mahon Meir, que ele fala que isso é um ingrediente específico judaico. Porque se a gente pegar outras tradições como o cristianismo, por exemplo, existe a questão que Adão pecou. E são pecados que não têm como volta. E não tem conserto a princípio. É uma coisa que existe na humanidade, é como se, de certa maneira, as pessoas estão um pouco amaldiçoadas e não tem como voltar atrás. Quer dizer, por um lado, você não pode mudar o passado.
Você também não pode apagar o passado. E não só que você não pode mudar o passado, apagar o passado, igual o que foi colocado aqui, o passado às vezes surge de volta na tua vida com alguns tipos de aparições. Ele não fica enclausurado em algum lugar. Então, como você pode tratar esse passado? Você não pode aniquilar ele completamente. Você não pode fazer que ele fique totalmente hermético, fechado. E ele ainda, fantasmas do passado, eles entram na sua vida, vão e voltam, e você fica decepcionado. Uau, eu ainda sou assim. Essa coisa do passado está acontecendo. Então, a única maneira que realmente pode dar pra gente uma esperança de regenerar esse passado é mudar o foco dele, realmente mudar a música do passado. Pode ser que o passado mostre para você tudo que você precisa fazer, ele vai ressaltar a metamorfose que você passou, por exemplo, ou ele vai mostrar alguns lados positivos que você fez. Ou seja, na sua vida, quando você está igual é feito aqui a arihá, como fala arihá? A edição do filme da vida das pessoas. É como se você, depois acabou a sua vida, está vendo um filme da sua vida, tem pedaços que foram cortados. Mas tem pedaços que são coisas ruins que aparecem, mas do jeito que elas foram filmadas, ou com as cenas, com a composição que houve antes e o depois, o contexto mudou da coisa e é visto em outra luz. Você pode ver a mesma cena do filme, depende de como ela é filmada, quem está lá, o que aconteceu depois. Ela pode ser só um prelúdio de algo que vai acontecer depois. Então é uma coisa muito mais sofisticada e a gente tem que saber dar o tom das coisas. E saber que tem que ir para frente e fazer o processo de arrependimento, que não é acabar o passado. Você não pode bloquear a pessoa e fazer... Existe na filosofia uma grande discussão. Se o homem é um ser fixo ou ele é um ser que toda hora está se mudando. Entre os filósofos era assim: ou o homem é um ser fixo, ou o homem é um ser que na verdade é um oceano, que você está vendo por cima às vezes o mar tá calmo, mas por dentro tem várias coisas acontecendo. Era a escola na filosofia clássica e a escola, agora eu esqueci do outro nome da escola, a outra escola. E antigamente era muito mais interessante de entender que o homem é um ser que não muda muito. O mundo não mudava muito. O mundo é um lugar calmo e que não acontece muita coisa. A natureza é a coisa mais ou menos estática. Tem muitas mudanças no mundo. Quando você começa a ver que o mundo, na verdade, o planeta Terra é algo que está em equilíbrio dinâmico com o universo, com o sistema solar, que está viajando dentro de uma galáxia, que está viajando também em outros lugares, e que o mundo, na verdade, é algo em constante mudança. É muito mais fácil entender que o homem também é um ser, a nível interno, que ele está numa dinâmica constante de mudança. A cada momento, você é outra pessoa. Qual é a tua ligação com você mesmo de 5 anos atrás? A maioria das tuas células já mudaram. As células mais, vamos dizer assim, mais conservadoras, que você segura mais tempo, do teu sistema ósseo, da tua costela, o máximo delas são 10 anos. Então, do nosso nascimento até hoje, a gente não tem 20 anos de idade. Não, 30, né? Não tem nenhuma célula física, desde o nascimento até agora, que ela está presente. Todas elas foram trocadas. Então, qual é a minha ligação com eu mesmo de 20, 30 anos atrás? E as ideias também, né? Quando a gente se imagina olhando uma foto quando a gente é criança, a gente não consegue imaginar, né? Que essa pessoa, que aquele bebezinho lindo é você hoje em dia. As pessoas que fazem as metamorfoses espirituais, mais ainda. Mais ainda. Agora, então, o que me liga com essa pessoa, com todas as células, as bilhões de células de 20 anos atrás? É o mesmo organismo? É a mesma pessoa? Então, a única coisa, isso, o Rovot Levavot, ele fala que a ligação tua é a tua memória. A tua memória é a única ligação que você tem com o teu passado, as suas lembranças de infância. Acho que você consegue lembrar. É o que é o linkage, é a ligação desse organismo atual com o teu organismo que tinha esse software, esse programa residente, que tem agora em outros neurônios, que não são os neurônios originais, mas essas memórias que estão residentes lá, nessa RAM, não é nenhuma ROM, é uma memória que pode ser apagada até, ela é a única ligação tua com esse organismo de 20, 30 anos atrás.
E isso não é só uma coisa técnica. Esse fato que a memória é a única coisa que é permanente de você. Eu diria que tem um ponto da alma também que une Claro. todos os pontos. Claro. Mas se a gente entrar em Hassidut ou na anatomia da Kabbalah, a alma ela está como se residente dentro dessa memória. Ela usa essa memória de veículo para ela. Mas ela nem está assim ligada diretamente. Mas a memória é a ligação, é a coisa mais física que você pode pensar. É a coisa mais assim no meio entre o físico e o espiritual, entre a Neshama e o teu corpo, é essa memória, que ela está residente lá dentro. E essa memória é muito importante, porque está ligado exatamente ao que você falou, que as memórias vêm do passado. Porque se as memórias fossem apagadas do passado, e você não tem mais passado, você realmente não é mais aquela pessoa. É outra pessoa realmente. By definition, categoricamente, não é a mesma pessoa. Eu não sou aquela pessoa de 20 anos atrás. A única coisa que me liga com aquela pessoa é a memória que é a mesma. E a memória desaparece. Às vezes não é memória boa. Então o que faz? Por um lado, eu sou a mesma pessoa, com as mesmas memórias. As memórias às vezes não são muito mahmim, não são muitos que me fazem sentir uma pessoa boa. Ao ponto que a Mishnah diz, nossa, que não deve lembrar para um Baal Teshuvah o passado dele, uma pessoa que passou uma transformação para bem e se aproximou do serviço divino, não deve ficar lembrando dele, você era assim, lembra que você era assim e tal. O bagunceiro da classe, agora se comportando. Isso não é uma coisa positiva, não é uma postura positiva em relação a ele. O que você tem que fazer é conseguir remoldar essas tuas memórias em outras perspectivas. Hoje em dia existe até uma disciplina neurolinguística que está aparecendo, que ensina você, ou o trauma que você tem, ou o mau hábito, alguma coisa, você pegar essa memória e refazer essa memória. E na verdade nossas mitzvot todas também estão nessa de massagear as nossas memórias. O judaísmo vem com essa ideia de tentar criar, né, mudar a pessoa com os maus pontos deles e transformar esses mesmos pontos em coisa positiva e não apagar eles completamente, porque apagar muitas vezes é quase impossível. Você não pode apagar uma memória, você não pode apagar uma vida de uma pessoa. Exatamente. E para a gente não ficar só na falação, uma das maneiras que é feito isso na prática no judaísmo é a própria mitzvah. Que a mitzvah é você agir. Quando você age, você cria uma massagem de fora para dentro em você. Você muda a maneira que você vê você mesmo. Existe uma primazia no judaísmo da ação sobre a teoria. De você cumprir coisas, você cumprir mandamentos. Esses mandamentos mudam a maneira que você se sente. É aquela coisa que fala, hoje em dia se fala na psicologia, isso foi falado também no mesmo livro que eu mencionei antes, Rovot Levavot, que Alpi a Neshamot Nimshachot Acharei Apeolot, quer dizer, a nossa situação interna, ela vem pelas nossas atividades externas. As ações, os corações vão atrás. São seguidos. E hoje em dia a psicologia fala, se você forçar um sorriso, isso já vai, de maneira psicossomática, de maneira assim interna, mudar esse teu estado de ânimo, pelo próprio fato de você forçar um sorriso forçado. Isso já é alguma coisa? Imagina você fazer uma coisa boa ou uma mitzvah, isso vai mudar como você vê e provavelmente vai ajudar você a cuidar melhor dessas memórias de fantasmas que o teu amigo mencionou anteriormente. Sim. Então, temos boas memórias. Temos boas memórias e seremos merecedores das brachot que tem aqui, né? Todas as revelações divinas que tiveram na abertura do mar. Para vocês também, boas memórias e um Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Um sorriso.